Seção 7. Da restituição e da compensação de contribuições e outras importâncias. Artigo 247. A restituição e a compensação de valores recolhidos indevidamente observarão os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Artigo 248 ao 254 revogados. Seção 8. Do reembolso de pagamento. Artigo 255. A dedução e o reembolso relativos a cotas do salário família e do salário maternidade e a compensação do adicional de insalubridade a que se refere o parágrafo 2º do artigo 394. A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, observarão os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Capítulo 9. Da matrícula da empresa, do produtor rural pessoa física e do segurado especial. Artigo 256. A matrícula da empresa será feita, simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou 2. Perante o Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 dias contados do início de suas atividades, quando não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Parágrafo 1º. Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro Social procederá à matrícula, 1. De ofício, quando ocorrer omissão, e 2. De obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo do inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. A unidade matriculada na forma do inciso 2 do caput e do parágrafo 1º receberá certificado de matrícula com número cadastral básico, de caráter permanente. Parágrafo 3º. O não cumprimento do disposto no inciso 2 do caput e no inciso 2 do parágrafo 1º sujeita o responsável à multa prevista no artigo 283. Parágrafo 4º. O Departamento Nacional de Registro do Comércio, por intermédio das juntas comerciais, bem como os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, prestarão obrigatoriamente ao Instituto Nacional do Seguro Social todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas neles registradas, sem ônus para o Instituto. Parágrafo 5º. São válidos perante o Instituto Nacional do Seguro Social os atos de constituição, alteração e extinção de empresa registrados nas juntas comerciais. Parágrafo 6º. O Ministério da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições em que o Departamento Nacional de Registro do Comércio, por intermédio das juntas comerciais, e os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas cumprirão o disposto no parágrafo 4º. Artigo 256-A. A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural pessoa física ou segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, a ser apresentado em suas relações com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal. 2. Com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito e 3. Com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Parágrafo 1º. Para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias, a matrícula de que trata o caput será atribuída ao grupo familiar no ato de sua inscrição. Parágrafo 2º. Disposto no caput não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência do IPI ou ao contribuinte cuja inscrição no CNPJ seja obrigatória. Capítulo 10. Da prova de inexistência de débito. Artigo 257 ao 259 revogados. Artigo 260. Serão aceitas as seguintes modalidades de garantia: 1. Depósito integral e atualizado do débito em moeda corrente. 2. Hipoteca de bens imóveis com ou sem seus acessórios. 3. Fiança bancária. 4. Vinculação de parcelas do preço de bens ou serviços a serem negociados a prazo pela empresa. 5. Alienação fiduciária de bens móveis, ou 6. Penhora. Parágrafo único. A garantia deve ter valor mínimo de 120% do total da dívida, observado, em qualquer caso, o valor de mercado dos bens indicados.
em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 261. A autorização do órgão competente para a outorga de instrumento em que se estipule o pagamento do débito da empresa no ato, ou apenas parte no ato e o restante em parcelas ou prestações do saldo do preço do bem a ser negociado pela empresa, com vinculação ao cumprimento das obrigações assumidas na confissão de dívida fiscal desta perante a Seguridade Social, na forma do inciso 4 do artigo 260, será dada mediante interveniência no instrumento. Parágrafo único. A autorização para a lavratura de instrumento de interesse da empresa em que a garantia oferecida pelo devedor não tem relação com o bem transacionado será dada mediante alvará. Artigo 262 e 263 revogados. Artigo 264. A inexistência de débito em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios, celebrar acordo, contrato, convênio ou ajuste, bem como receber empréstimo, financiamento, aval ou subvenção em geral de órgão ou entidade da administração direta e indireta da União. Parágrafo único. Para recebimento do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios e para a consecução dos demais instrumentos citados, no caput, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão apresentar aos órgãos ou entidades responsáveis pela liberação dos fundos, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, concessão de empréstimos, financiamentos, avais ou subvenções em geral os comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social referentes aos 3 meses imediatamente anteriores ao mês previsto para a efetivação daqueles procedimentos. Artigo 265. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão, igualmente, obrigados a apresentar, para os fins do disposto no artigo 264, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social objeto do parcelamento. Título 2. Das disposições diversas relativas ao custeio da Seguridade Social. Artigo 266. Os sindicatos poderão apresentar denúncia contra a empresa junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, nas seguintes hipóteses: 1. Falta de envio da Guia da Previdência Social para o sindicato, na forma do inciso 5 do caput do artigo 225. 2. Não afixação da Guia da Previdência Social no quadro de horário, na forma do inciso 6 do caput do artigo 225. 3. Divergência entre os valores informados pela empresa e pelo Instituto Nacional do Seguro Social sobre as contribuições recolhidas na mesma competência, ou 4. Existência de evidentes indícios de recolhimento a menor das contribuições devidas, constatados pela comparação com dados disponíveis sobre quantidade de empregados e de rescisões de contrato de trabalho homologadas pelo sindicato. Parágrafo 1º. As denúncias formuladas pelos sindicatos deverão identificar com precisão a empresa infratora e serão encaminhadas por seu representante legal, especificando nome, número no Cadastro Nacional da pessoa jurídica e endereço da empresa denunciada, o item infringido e outros elementos indispensáveis à análise dos fatos. Parágrafo 2º. A constatação da improcedência da denúncia apresentada pelo sindicato implicará a cessação do seu direito ao acesso às informações fornecidas pelas empresas e pelo Instituto Nacional do Seguro Social pelo prazo de 1 ano, quando fundamentada nos incisos 1, 2 e 3 do caput e 2, 4 meses quando fundamentada no inciso 4 do caput. Parágrafo 3º. Os prazos mencionados no parágrafo anterior serão duplicados a cada reincidência, considerando-se esta ocorrência de nova denúncia improcedente, dentro do período de 5 anos contados da data da denúncia não confirmada. Artigo 267. Revogado. Artigo 268. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os diretores respondem solidariamente e subsidiariamente com seus bens pessoais,
quanto ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social por dolo ou culpa. Artigo 269. Os orçamentos das entidades da administração pública direta e indireta devem consignar as dotações ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Parágrafo único. O pagamento das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social terá prioridade absoluta nos cronogramas financeiros de desembolso dos órgãos da administração pública direta, das entidades de administração indireta e suas subsidiárias e das demais entidades sob controle acionário direto ou indireto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de suas autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Artigo 270. A existência de débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, não renegociados ou renegociados e não saldados, nas condições estabelecidas em lei, importará na indisponibilidade dos recursos existentes, ou que venham a ingressar nas contas dos órgãos ou entidades devedoras de que trata o artigo anterior, abertas em quaisquer instituições financeiras, até o valor equivalente ao débito apurado na data de expedição de solicitação do Instituto Nacional do Seguro Social ao Banco Central do Brasil, incluindo o principal, corrigido monetariamente nos períodos em que a legislação assim dispuser, as multas e os juros. Parágrafo único. Os ministros da Fazenda e da Previdência e Assistência Social expedirão as instruções para aplicação do disposto neste artigo. Artigo 271. As contribuições referentes ao período de que trata o parágrafo 2º do artigo 26, vertidas desde o início do vínculo do servidor com a administração pública ao plano de seguridade social do servidor público, nos termos dos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 1991, serão atualizadas monetariamente e repassadas de imediato ao Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 272. As alíquotas a que se referem o inciso 2 do artigo 200 e os incisos 1, 2, 3 e parágrafo 8º do artigo 202 são reduzidas em 50% de seu valor, a partir de 22 de janeiro de 1998, por 60 meses nos contratos de trabalho por prazo determinado, nos termos da Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998. Artigo 273. A empresa é obrigada a preparar folha de pagamento dos trabalhadores contratados com base na Lei nº 9.601, de 1998, na forma do artigo 225, agrupando-os separadamente. Artigo 274. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% sobre o montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto neste regulamento. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se às contribuições que tenham a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados, bem como sobre as contribuições incidentes sobre outras bases a título de substituição. Parágrafo 2º. As contribuições previstas neste artigo ficam sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições da Seguridade Social, inclusive no que se refere à cobrança judicial. Artigo 275. O Instituto Nacional do Seguro Social divulgará, trimestralmente, lista atualizada dos devedores com débitos inscritos na dívida ativa relativos às contribuições previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 195, acompanhada de relatório circunstanciado das medidas administrativas e judiciais adotadas para a cobrança e execução da dívida. Parágrafo 1º. O relatório a que se refere o caput será encaminhado aos órgãos da administração federal direta e indireta, às entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos registros públicos, cartórios de registro de títulos e documentos, cartórios de registro de imóveis e ao Sistema Financeiro Oficial, para os fins do parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal e da Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988.
Parágrafo 2º. O Ministério da Previdência e Assistência Social fica autorizado a firmar convênio com os governos estaduais, do Distrito Federal e municipais para extensão, àquelas esferas de governo, das hipóteses previstas no artigo 1º da Lei nº 7.711, de 1988. Artigo 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social será feito no dia 2 do mês seguinte ao da liquidação da sentença. Parágrafo 1º. No caso do pagamento parcelado, as contribuições devidas à Seguridade Social serão recolhidas na mesma data e proporcionalmente ao valor de cada parcela. Parágrafo 2º. Nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais de incidência da contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total do acordo homologado. Parágrafo 3º. Não se considera como discriminação de parcelas legais de incidência de contribuição previdenciária a fixação de percentual de verbas remuneratórias, indenizatórias constantes dos acordos homologados, aplicando-se nesta hipótese o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. A contribuição do empregado no caso de ações trabalhistas será calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no artigo 198, observado o limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 5º. Na sentença ou acordo homologado, cujo valor da contribuição previdenciária devida for inferior ao limite mínimo permitido para recolhimento na Guia da Previdência Social, é autorizado o recolhimento dos valores devidos cumulativamente com as contribuições normais de mesma competência. Parágrafo 6º. O recolhimento das contribuições do empregado reclamante deverá ser feito na mesma inscrição em que são recolhidas as contribuições devidas pela empresa. Parágrafo 7º. Se da decisão resultar reconhecimento de vínculo empregatício, deverão ser exigidas as contribuições, tanto do empregador como do reclamante, para todo o período reconhecido, ainda que o pagamento das remunerações a ele correspondentes não tenham sido reclamadas na ação, tomando-se por base de incidência na ordem, o valor da remuneração paga, quando conhecida, da remuneração paga a outro empregado de categoria ou função equivalente ou semelhante, do salário normativo da categoria ou do salário mínimo mensal, permitida a compensação das contribuições patronais eventualmente recolhidas. Parágrafo 8º. Havendo reconhecimento de vínculo empregatício para empregado doméstico, tanto as contribuições do segurado empregado como as do empregador deverão ser recolhidas na inscrição do trabalhador. Parágrafo 9º. É exigido o recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o inciso 2 do artigo 201, incidente sobre o valor resultante da decisão que reconhecer a ocorrência de prestação de serviço à empresa, mas não o vínculo empregatício, sobre o valor total da condenação ou do acordo homologado, independentemente da natureza da parcela e forma de pagamento. Artigo 277. A autoridade judiciária deverá velar pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, executando, de ofício, quando for o caso, as contribuições devidas, fazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social para dar-lhe ciência dos termos da sentença, do acordo celebrado ou da execução. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social fornecerá, quando solicitados, as orientações e dados necessários ao cumprimento do que dispõe este artigo. Artigo 278. Nenhuma contribuição é devida à Seguridade Social se a construção residencial for unifamiliar, com área total não superior a 70 metros quadrados, destinada a uso próprio, do tipo econômico e tiver sido executada sem a utilização de mão de obra assalariada. Parágrafo único. Comprovado o descumprimento de qualquer das disposições do caput, tornam-se devidas as contribuições previstas neste regulamento, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Título 3. Das disposições transitórias relativas ao custeio da Seguridade Social. Artigo 278-A. Revogado. Livro 4. Das penalidades em geral. Título 1. Das restrições. Artigo 279. A empresa que transgredir as normas deste regulamento, além de outras sanções previstas, sujeitar-se-á às seguintes restrições. 1. Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais. 2. Revisão de incentivo fiscal de tratamento tributário especial. 3.
Inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. 4. Interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual. 5. Desqualificação para impetrar concordata e 6. Cassação de autorização para funcionar no país quando for o caso. Artigo 280. A empresa em débito para com a Seguridade Social não pode 1. Distribuir bonificação ou dividendo a acionista e 2. Dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento. Título 2. Das infrações e das penalidades. Capítulo 1. Dos crimes. Artigo 281. Revogado. Capítulo 2. Da apreensão de documentos. Artigo 282. A Seguridade Social, por meio de seus órgãos competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos em lei. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal estabelecerão normas específicas para 1. Apreensão de comprovantes e demais documentos. 2. Apuração administrativa da ocorrência de crimes. 3. Devolução de comprovantes e demais documentos. 4. Instrução do processo administrativo de apuração. 5. Encaminhamento do resultado da apuração referida no inciso 4 à autoridade competente e 6. Acompanhamento de processo judicial. Capítulo 3. Das infrações. Artigo 283. Por infração a qualquer dispositivo das leis números 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 a R$ 63.617,35, conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos artigos 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores. 1. A partir de R$ 636,17, nas seguintes infrações. A. Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. B. Deixar a empresa de se matricular no Instituto Nacional do Seguro Social, dentro de 30 dias contados da data do início de suas atividades, quando não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. C. Deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. D. Deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 dias do início das respectivas atividades. E deixar o titular de cartório de registro civil de pessoas naturais de comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social, até o dia 10 de cada mês, a ocorrência ou a não ocorrência de óbitos no mês imediatamente anterior, bem como enviar informações inexatas, conforme o disposto no artigo 228. F. Deixar o dirigente dos órgãos municipais competentes de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social as informações concernentes aos alvarás, habite-se, ou documento equivalente relativos à construção civil, na forma do artigo 226 e G. Deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. H. Deixar a empresa de elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento e 2. A partir de R$ 6.361,73, nas seguintes infrações. A. Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. B. Deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização. C. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito, quando da contratação com o poder público ou no recebimento de benefício ou de incentivo fiscal ou creditício. D. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir o documento comprobatório de inexistência de débito, quando da alienação ou oneração, a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. E deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir a apresentação do documento comprobatório de inexistência de débito na alienação ou oneração, a qualquer título de bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa, de valor superior a R$ 15.904,18. F. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito no registro ou arquivamento no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. G. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa física ou jurídica de obra de construção civil, quando da averbação de obra no registro de imóveis. H. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador, quando da averbação de obra no registro de imóveis independentemente do documento apresentado por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. I. Deixar o dirigente da entidade da administração pública direta ou indireta de consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. J. Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade, ou ainda com omissão de informação verdadeira. L. Deixar a entidade promotora do espetáculo desportivo de efetuar o desconto da contribuição prevista no parágrafo 1º do artigo 205. M. Deixar a empresa ou entidade de reter e recolher a contribuição prevista no parágrafo 3º do artigo 205. N. Deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo e o revogada. Parágrafo 1º considera-se dirigente, para os fins do disposto neste capítulo, aquele que tem a competência funcional para decidir a prática ou não do ato que constitua infração à legislação da Seguridade Social. Parágrafo 2º. A falta de inscrição do segurado sujeita o responsável a multa de R$ 1.254,89, R$ 1.254,89 por segurado não inscrito. Parágrafo 3º. As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator a multa de R$ 636,17. Artigo 284. A infração ao disposto no inciso 4 do caput do artigo 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas. 1. Valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do artigo 283, em função do número de segurados,
pela não apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo. 0 a 5 segurados, meio valor mínimo. 6 a 15 segurados, uma vez o valor mínimo. 16 a 50 segurados, 2 vezes o valor mínimo. 51 a 100 segurados, 5 vezes o valor mínimo. 101 a 500 segurados, 10 vezes o valor mínimo. 501 a 1000 segurados, 20 vezes o valor mínimo. 1001 a 5000 segurados, 35 vezes o valor mínimo. Acima de 5.000 segurados, 50 vezes o valor mínimo. 2. 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no inciso 1, pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras e 3. 5% do valor mínimo previsto no caput do artigo 283, por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso 1, pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores. Parágrafo 1º. A multa de que trata o inciso 1, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de 5% por mês calendário ou fração. Parágrafo 2º. O valor mínimo a que se refere o inciso 1 será o vigente na data da lavratura do auto de infração. Artigo 285. A infração ao disposto no artigo 280 sujeita o responsável à multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas, a partir da data do evento. Artigo 286. A infração ao disposto no artigo 336 sujeita o responsável à multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição, por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo. Parágrafo 1º. Em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo deverá ser efetuada de imediato à autoridade competente. Parágrafo 2º. A multa será elevada em 2 vezes o seu valor a cada reincidência. Parágrafo 3º. A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo ou não comunicada, observado o disposto nos artigos 290 a 292. Artigo 287. Pelo descumprimento das obrigações contidas nos incisos 5 e 6 do caput do artigo 225, e verificado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 266, será aplicada multa de R$ 99,74 a R$ 9.974,34 para cada competência em que tenha havido a irregularidade. Parágrafo único. O descumprimento das disposições constantes do artigo 227 e dos incisos 5 e 6 do caput do artigo 257, sujeitará a instituição financeira a multa de R$ 22.165,20, no caso do artigo 227 e R$ 110.826,01, no caso dos incisos 5 e 6 do caput do artigo 257. Artigo 288. O descumprimento do disposto nos parágrafos 19 e 20 do artigo 225 sujeitará o infrator a multa de R$ 173 a R$ 1.730 no caso do parágrafo 19 e R$ 345 a R$ 3.450 no caso do parágrafo 20. Artigo 289. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal responde pessoalmente pela multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento,
mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição. Parágrafo único. Ao disposto neste artigo não se aplica a multa de que trata o inciso 3 do artigo 239. Capítulo 4. Das circunstâncias agravantes da penalidade. Artigo 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa ter o infrator. 1. Tentado subornar servidor dos órgãos competentes. 2. Agido com dolo, fraude ou má-fé. 3. Desacatado no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização. 4. Obstado à ação da fiscalização, ou 5. Incorrido em reincidência. Parágrafo único. Caracteriza a reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de 5 anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior. Capítulo 5. Das circunstâncias atenuantes da penalidade. Artigo 291. Revogado. Capítulo 6. Da gradação das multas. Artigo 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma. 1. Na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos 1 e 2 e no parágrafo 3º do artigo 283 e nos artigos 286, 288, conforme o caso. 2. As agravantes dos incisos 1 e 2 do artigo 290 elevam a multa em 3 vezes. 3. As agravantes dos incisos 3 e 4 do artigo 290 elevam a multa em 2 vezes. 4. A agravante do inciso 5 do artigo 290 eleva a multa em 3 vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em 2 vezes em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos artigos 283 e 286, conforme o caso e 5. Revogado. Parágrafo único. Na aplicação da multa a que se refere o artigo 288, aplicar-se-á apenas as agravantes referidas nos incisos 3 a 5 do artigo 290, as quais elevam a multa em 2 vezes. Artigo 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste regulamento, será lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Recebido o auto de infração, o autuado terá o prazo de 30 dias a contar da ciência, para efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de 50% ou impugnar a autuação. Parágrafo 2º. Impugnada a autuação, o autuado, após a ciência da decisão de primeira instância, poderá efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de 25%, até a data limite para a interposição de recurso. Parágrafo 3º. O recolhimento do valor da multa com redução implica renúncia ao direito de impugnar ou de recorrer. Parágrafo 4º. Apresentada a impugnação, o processo será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a autuação, cabendo o recurso na forma da subseção 2 da seção 2 do capítulo único do título 1 do livro 5 deste regulamento. Livro 5. Da Organização da Seguridade Social. Título 1. Do Sistema Nacional de Seguridade Social. Artigo 294. As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto no capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social. Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo organizar-se-ão em conselhos setoriais com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil. Capítulo único. Dos órgãos colegiados. Seção 1. Do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 295. O Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, terá como membros 1. 6 representantes do Governo Federal e 2. 9 representantes da sociedade civil, sendo a 3 representantes dos aposentados e pensionistas, b. 3 representantes dos trabalhadores em atividade e c. 3 representantes dos empregadores.
Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Nacional de Previdência Social e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Previdência Social reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º. Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 296. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social: 1. Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. 2. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. 3. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. 4. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. 5. Acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. 6. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. 7. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. 8. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no artigo 353. 9. Elaborar e aprovar seu regimento interno. 10. Aprovar os critérios de arrecadação e de pagamento dos benefícios por intermédio da rede bancária ou por outras formas. E 11. Acompanhar e avaliar os trabalhos de implantação e manutenção do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Artigo 296-A. Ficam instituídos como unidades descentralizadas do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, Conselhos de Previdência Social, CPS, que funcionarão junto às gerências executivas do INSS. Parágrafo 1º. Os CPS serão compostos por 10 conselheiros e respectivos suplentes, designados pelo titular da gerência executiva na qual for instalado, assim distribuídos: 1. 4 representantes do governo federal, e 2. 6 representantes da sociedade, sendo a. 2 dos empregadores, b. 2 dos empregados e c. 2 dos aposentados e pensionistas. Parágrafo 2º. O governo federal será representado: 1. Nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva. A. Pelo gerente executivo da gerência executiva a que se refere o parágrafo 1º e b. Outros gerentes executivos, ou c. Servidores da divisão ou do serviço benefícios ou de atendimento ou da Procuradoria Federal especializada junto ao INSS de gerência executiva sediadas na cidade, ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou de representante da Dataprev. D. Revogado. 2. Nas cidades onde houver apenas uma gerência executiva. A. Pelo gerente executivo. B. Servidores da divisão ou do serviço de benefícios ou de atendimento ou da Procuradoria Federal especializada junto ao INSS da gerência executiva, ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou de representante da Dataprev. C. E D. Revogados. 3. Revogado. Parágrafo 3º. As reuniões serão mensais ou bimensais, a critério do respectivo CPS, e abertas ao público, cabendo a sua organização e funcionamento ao titular da gerência executiva na qual for instalado o colegiado. Parágrafo 4º. Os representantes dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores serão indicados pelas respectivas entidades sindicais ou associações representativas. Parágrafo 5º. Os CPS terão caráter consultivo e de assessoramento, competindo ao CNPS disciplinar os procedimentos para o seu funcionamento, suas competências, os critérios de seleção dos representantes da sociedade e o prazo de duração dos respectivos mandatos.
além de estipular por resolução o regimento do CPS. Parágrafo 6º. As funções dos conselheiros do CPS não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço público relevante. Parágrafo 7º. A Previdência Social não se responsabilizará por eventuais despesas com deslocamento ou estada dos conselheiros representantes da sociedade. Parágrafo 8º. Nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva, o conselho será instalado naquela indicada pelo gerente regional do INSS cujas atribuições abranjam a referida cidade. Parágrafo 9º. Cabe ao gerente executivo a designação dos conselheiros. Parágrafo 10º. É facultado ao gerente regional do INSS participar das reuniões do CPS localizados em região de suas atribuições e presidi-las. Artigo 297. Compete aos órgãos governamentais: 1. Prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do Conselho Nacional de Previdência Social, fornecendo inclusive estudos técnicos, e 2. Encaminhar ao Conselho Nacional de Previdência Social, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social devidamente detalhada. Artigo 298. As resoluções tomadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 299. As reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para a deliberação a maioria simples de votos. Artigo 300. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho Nacional de Previdência Social, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Artigo 301. Aos membros do Conselho Nacional de Previdência Social, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada mediante processo judicial. Artigo 302. Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social proporcionar ao Conselho Nacional de Previdência Social os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Seção 2. Do Conselho de Recursos da Previdência Social. Subseção 1. Da composição. Artigo 303. O Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) é órgão colegiado de julgamento, integrante da estrutura do Ministério da Economia. Parágrafo 1º. O Conselho de Recursos da Previdência Social compreende os seguintes órgãos: 1. Juntas de recursos com a competência para julgar a. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários. b. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que trata o artigo 38b da Lei nº 8.213, de 1991, ou as demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o artigo 29A da referida lei. c. Os recursos de decisões relacionadas à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999. d. As contestações relativas à atribuição do FAP aos estabelecimentos da empresa e os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei nº 9.717, de 1998. 2. Câmaras de julgamento com sede em Brasília, Distrito Federal, com a competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas juntas de recursos. 3. Revogado. 4. Conselho Pleno, com a competência para uniformizar a jurisprudência previdenciária mediante enunciados, podendo ter outras competências definidas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Parágrafo 1º. A quantidade de juntas de recursos e de câmaras de julgamento do CRPS será estabelecida no decreto que aprovar a estrutura regimental do Ministério da Economia. Parágrafo 2º. O CRPS é presidido por representante do Governo,
com notório conhecimento da legislação previdenciária, nomeado pelo Ministro de Estado da Previdência Social, cabendo-lhe dirigir os serviços administrativos do órgão. Parágrafo 3º revogado. Parágrafo 4º As juntas de recursos e as câmaras de julgamento, presididas por representante do governo federal, são integradas por 4 conselheiros em cada turma, nomeados pelo Ministro de Estado da Economia com a seguinte composição: 1. Para os órgãos com competência para processar e julgar as contestações ou os recursos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 305. A 2 representantes do governo federal. B. Um representante das empresas e C. Um representante dos trabalhadores e 2. Para os órgãos com competência para processar e julgar os recursos de que tratam os incisos 4 e 5 do caput do artigo 305. A 2 representantes do governo federal. B. Um representante dos entes federativos e C. Um representante dos servidores públicos. Parágrafo 5º O mandato dos conselheiros do CRPS é de 3 anos, permitida a recondução, cumpridos os seguintes requisitos. 1. Os representantes do governo federal serão escolhidos entre servidores federais, preferencialmente do Ministério da Economia ou do INSS, ou de outro órgão da administração pública federal, estadual, municipal ou distrital com graduação em Direito, os quais prestarão serviços exclusivos ao CRPS, sem prejuízo dos direitos e das vantagens percebidos no cargo de origem. 2. Os representantes das empresas e dos trabalhadores serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelas entidades de classe ou sindicais das respectivas jurisdições, com graduação em Direito e serão enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS na condição de contribuintes individuais. 3. Os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, observadas as respectivas representações com graduação em Direito, e manterão a qualidade de segurados do regime próprio a que estejam vinculados e 4. Os representantes não poderão incidir em situações que caracterizem conflito de interesses, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. Parágrafo 6º A gratificação dos membros de Câmara de Julgamento e Junta de Recursos será definida em ato do Ministro de Estado da Economia. Parágrafo 7º Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante ato do Ministro de Estado da Previdência Social, poderão ser cedidos para terem exercício no Conselho de Recursos da Previdência Social, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do respectivo cargo de origem, inclusive os previstos no artigo 61 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Parágrafo 8º revogado. Parágrafo 9º O conselheiro afastado por qualquer das razões elencadas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, exceto quando decorrente de renúncia voluntária, não poderá ser novamente designado para o exercício desta função antes do transcurso de 5 anos, contados do efetivo afastamento. Parágrafo 10. O limite máximo de composições por Câmara de Julgamento ou Junta de Recursos, do Conselho de Recursos da Previdência Social, será definido em ato do Ministro de Estado da Previdência Social por proposta fundamentada do presidente do referido Conselho, em função da quantidade de processos em tramitação em cada órgão julgador. Parágrafo 11. Revogado. Parágrafo 12. O afastamento do representante dos trabalhadores da empresa empregadora ou dos servidores do ente federativo não constitui motivo para alteração ou rescisão de seu vínculo, contratual ou funcional. Artigo 304. Compete ao Ministro de Estado da Previdência Social aprovar o regimento interno do CRPS. Subseção 2. Dos recursos. Artigo 305. Compete ao CRPS processar e julgar. 1. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários. 2. As contestações e os recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do FAP aos estabelecimentos das empresas. 3. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que trata o artigo 19d ou as demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o artigo 19. 4.
Os recursos das decisões relacionadas à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 1999, e 5. Os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei nº 9.717, de 1998. Parágrafo 1º. O prazo para interposição de contestações e recursos ou para oferecimento de contrarrazões será de 30 dias contado. 1. No caso das contestações da publicação no Diário Oficial da União das informações sobre a forma de consulta ao FAP. 2. No caso dos recursos, da ciência da decisão. E 3. No caso das contrarrazões, da interposição do recurso. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O INSS, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e, quando for o caso, na hipótese prevista no inciso 4 do caput, os entes federativos poderão reformar suas decisões e deixar de encaminhar, no caso de reforma favorável ao interessado, a contestação ou o recurso à instância competente ou de rever o ato para o não prosseguimento da contestação ou do recurso. Parágrafo 4º. Se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer na fase de instrução do recurso por ele interposto contra a decisão de junta de recursos, ainda que de alçada ou de câmara de julgamento, o processo, acompanhado das razões do novo entendimento, será encaminhado. 1. A junta de recursos, no caso de decisão dela emanada, para fins de reexame da questão. Ou 2. A câmara de julgamento, se por ela proferida a decisão, para revisão do acórdão, na forma que dispuser o seu regimento interno. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. As contestações e os recursos a que se refere o inciso 2 do caput deverão dispor, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos que compõem o cálculo do FAP. Parágrafo 7º. Exceto se houver disposição em contrário disciplinada em ato do INSS, as razões do indeferimento e os demais elementos que compõem o processo administrativo previdenciário substituirão as contrarrazões apresentadas pelo INSS, hipótese em que o processo poderá ser remetido ao CRPS imediatamente após a interposição do recurso pelo interessado, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 8º. O ato conjunto do INSS e do CRPS estabelecerá os procedimentos operacionais relativos à tramitação dos recursos das decisões proferidas pelo INSS. Artigo 306. Revogado. Artigo 307. A propositura pelo interessado de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual verse o processo administrativo importará renúncia ao direito de contestar e recorrer na esfera administrativa, com a consequente desistência da contestação ou do recurso interposto. Artigo 308. Os recursos interpostos tempestivamente contra decisões proferidas pelas juntas de recursos e pelas câmaras de julgamento do CRPS têm efeito suspensivo e devolutivo. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo, não se considera recurso o pedido de revisão de acórdão endereçado às juntas de recursos e câmaras de julgamento. Parágrafo 2º. É vedado ao INSS escusar-se de cumprir as diligências solicitadas pelo CRPS, bem como deixar de dar cumprimento às decisões definitivas daquele colegiado, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-las de modo que contrarie ou prejudique seu evidente sentido. Artigo 309. Na hipótese de haver controvérsia em matéria previdenciária na aplicação de lei ou de ato normativo entre órgãos do Ministério da Economia, entidades a ele vinculadas, na hipótese prevista no inciso 4 do caput do artigo 305, entes federativos, ou ocorrência de questão previdenciária de relevante interesse público ou social, o órgão ministerial ou a entidade interessada poderá, por intermédio de seu dirigente, solicitar ao Ministro de Estado da Economia solução para a controvérsia ou questão. Parágrafo 1º. A controvérsia na aplicação de lei ou ato normativo será relatada em abstracto e encaminhada com manifestações fundamentadas dos órgãos interessados, podendo ser instruída com cópias dos documentos que demonstrem sua ocorrência. Parágrafo 2º. A Procuradoria-Geral Federal Especializada, INSS, deverá pronunciar-se em todos os casos previstos neste artigo. Artigo 310. Revogado.